Acho que agora a gente abre, né, a segunda parte deste módulo, destacando aquilo que eu poderia chamar de a matéria-prima do trabalho clínico de psicanálise com crianças. Não se trata tão somente nessa matéria-prima da criança em si, né, daquela criança que está no consultório ou que vem, que é trazida para o tratamento, mas sobretudo quem é essa criança que chega no consultório do psicanalista. Vou me referir ao psicanalista porque é exatamente aquele que conduz um tratamento em psicanálise. E o tema que eu vou apresentar a partir de hoje é um tema amplo, que é a neurose infantil e o infantil da neurose. É sabido que a criança sobre a qual Freud escreve, ele escreve sobre a criança e, ao que me consta, teve contato tão somente com o pequeno Hans, algumas vezes, duas vezes, que era um garoto de 5 anos, sobre o qual ele construiu um relato clínico, e o que ele tinha do Hans era muito mais a fala do pai do Hans, que era um seguidor, amigo, frequentador da Sociedade das Quartas-Feiras, não era? Mas a criança sobre a qual Freud escreve também são os seus 6 filhos. Bom, quem tem um sabe que a experiência de um, do 2, do 3, do 4 não é igual. Existe uma série que se pode contar 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, mas nenhum filho é igual ao outro, não só pelas características singulares, mas sobretudo pela relação deste filho com os pais e dos pais com ele e dos irmãos que entram na série. A relação do primeiro com o segundo certamente já está numa desvantagem aí, por um lado, porque ele vai ser objeto de ódio, né? Ódio, rivalidade, e quando tem um terceiro, então, né, aí a coisa vai se deslizando. Então, eu queria destacar essa criança, né, sobre a qual Freud escreve, por um lado, e vou me referir a um aspecto aqui, depois com relação ao netinho dele, que faleceu, né, que é o garoto do carretel, sobre o qual nós já falamos, mas também que a criança sobre a qual Freud escreve é uma espécie de arquétipo, não no sentido junguiano, por favor, mas um arquétipo da estrutura neurótica. Quer dizer, a neurose, entendida a neurose dos adultos, que era a experiência clínica fundamental do Freud. Também não me consta que Freud tenha tido uma experiência clínica com a psicose diretamente. Era mais por seus seguidores, Jung, o Ferenc, que também tinha uma clínica com a psicose. Mas, vamos dizer, a materialidade do sofrimento psíquico da clínica do Freud era no campo da chamada estrutura neurótica, né? Seja entendida aí a neurose histérica como a neurose obsessiva, né? E eu incluiria também aí depois a melancolia como uma neurose narcísica. Então, falar de neurose infantil implica primeiramente reconhecer que o adulto, né, que tem uma estrutura sintomática ou sintomatológica neurótica, será tomado como um fenômeno clínico, primeiramente, mas esse fenômeno clínico só vai ser elucidado, né, desvelado ou revelado a partir de uma certa concepção daquilo que é o infantil da neurose. E o elemento infantil na neurose
passa, evidentemente, por aquilo que chamei do dispositivo da psicanálise, um dos dispositivos da psicanálise, que é o conceito de sexualidade infantil. E é um instrumento, quanto dispositivo estruturante da clínica psicanalítica, quer seja ela com crianças ou com adolescentes, com jovens, adultos, idosos, pouco importa. Então vou retomar um pouco alguns argumentos que eu apresentei na minha última fala. Primeiro, essa distinção entre a técnica da sugestão e a técnica psicanalítica. O que é a técnica da sugestão? É aquela que Freud utiliza, tomando de empréstimo a distinção que Leonardo da Vinci estabelece em relação às artes, que é a obra que se realiza por via de pôr e a outra por via de tirar. Bom, a sugestão, ela introduz, ela coloca, ela imagina que a criança é uma tela em branco, vou continuar com essa metáfora, e aí vai colocando, pondo, introduzindo elementos, seja pela linha, pelo desenho, mas o que é que se coloca sobre a criança, na criança? Uma vez que esse infans que chega ao mundo, ele chega como um objeto do desejo do outro. E é nessa condição de objeto que o ser, cada um de nós, entramos no mundo. Bom, então se coloca coisas aí, se coloca roupas, se coloca adereços, se coloca insígnias, significantes, históricos e culturalmente construídos. Então essa técnica sugestiva, no que diz respeito ao cuidados clínicos, ao atendimento com criança, é aquela que vai sugestionando, que vai dizendo o que os pais devem ou não devem fazer, é aquele saber que o terapeuta, vamos dizer assim, ele encarna o suposto saber. Na técnica psicanalítica, o analista, ele está numa função de sujeito suposto saber, mas ele só pode manejar na transferência na medida em que essa posição é suposta. Então Freud separa bem, fala, olha, existe uma técnica de sugestão, mas essa não é aquela com a qual a psicanálise trabalha, é uma outra. Lá naquele texto de 1905, que é a Psicoterapia, 1904, ele fala: de modo bem semelhante, meus senhores, a técnica sugestiva procura atuar per via de pore, não se interessa por origem, então não se interessa pela gênese, força e significado dos sintomas patológicos, e sim acrescenta algo à sugestão, da qual espera que seja forte o bastante para impedir que a ideia patogênica, o sintoma, adquira expressão. Já a terapia analítica não deseja acrescentar ou introduzir algo novo, mas sim retirar, extrair, e para isso cuida da gênese dos sintomas doentios e do contexto psíquico da ideia patogênica. O contexto psíquico diz respeito à historicidade, cuja remoção é o seu objetivo. Então, mostrando o que é que se tira, vai retirando, que implica nesse trabalho de, ao retirar aquilo que é excessivo, vai se moldando, vai se dando forma, algo vai adquirindo corpo, tal como essas figuras dos escravos do Michelangelo. Pois bem, a sexualidade infantil é um dispositivo da psicanálise. Vou retomar essa ideia. Freud se ocupa aí, em 1924, a apresentar um resumo para o público leigo, não era para um público especializado. Então, o progresso no conhecimento tornou-se cada vez mais claro o papel imenso que os desejos sexuais têm na vida psíquica, e ensejou um estudo mais detido sobre a natureza e o desenvolvimento do instinto sexual, mas também chegamos a outro resultado, puramente empírico, ao descobrir
que as vivências e os conflitos dos primeiros anos infantis têm suspeitada importância no desenvolvimento do indivíduo e deixam predisposições indeléveis para a vida adulta. O que é que Freud escuta na narrativa de sofrimento dos seus pacientes adultos? Essas marcas, esses traços minêmicos, essas predisposições indeléveis das vivências e conflitos dos primeiros anos infantis. Primeiros anos, leia, de 0 a 6 anos de idade, fundamentalmente. Assim, por esse resultado puramente empírico, eu fico imaginando o que ele está querendo dizer com puramente empírico, se de fato ele não tinha experiência clínica com criança. Mas ele chega à criança por esses traços, por essas marcas indeléveis na narrativa dos adultos. Esse é o empírico dele. Então, viemos a desvendar algo que a ciência até então ignorava, ou seja, a sexualidade infantil, que desde a mais tenra idade se manifesta em reações físicas e em atitudes psíquicas. Para conciliar essa sexualidade infantil com o que se chama sexualidade normal dos adultos e a vida sexual anormal dos pervertidos, foi preciso que o conceito de sexual experimentasse uma retificação e ampliação, que pôde ser justificada pela história do desenvolvimento da pulsão sexual. E aí vale o artigo lá sobre a pulsão e os seus destinos, ou os destinos da pulsão. Pois bem, o que é essa pulsão sexual? Eu vou indicar para vocês uma referência que está balizando minha exposição, meu estudo, que é um livro de um psicanalista chamado Gerard Pommier, que tem como título Como as Neurociências Demonstram a Psicanálise. É um trabalho muito importante, porque é com isso que a gente se confronta, com essa hegemonia do discurso da neurociência, que vem legitimando as intervenções, seja no campo da neurologia infantil, seja da psiquiatria infantil, seja da psicologia. Então, vou só apontar para vocês, pelos títulos de alguns capítulos, para vocês terem ideia do que é esse corpo pulsional. Porque a criança ali é um corpo pulsional, a Marta insistiu muito nesse aspecto. Na primeira parte, o Pommier fala que o corpo cresce como impulso da linguagem. Isso é algo muito importante. Por isso, lá no capítulo 4 da primeira parte, ele diz que a humanização inverte a tirania genética. Eu diria a tirania da neuroquímica cerebral, que hoje nós vivemos no trabalho clínico e do sofrimento psíquico sobre essa hegemonia tirânica do discurso da neuroquímica cerebral. E o que ele chama de humanização diz respeito justamente a essa ideia de que o corpo cresce com o impulso da linguagem. Isso é a humanização. E a influência do corpo psíquico sobre o organismo. Veja, já se fala do corpo psíquico, que Freud chamava de aparelho psíquico. É o mesmo sentido aí, a realidade psíquica. É com isso que se trabalha. O corpo psíquico, diz o Pommier, recobre as áreas orgânicas do cérebro. Não se aloja ali. A gente tem sustentado que o corpo psíquico, essa realidade psíquica, ela é toda corporal. Ela é aquilo que em filosofia se chama de corporiedade. Implica não só o corpo real, físico, somático, mas a representação desse corpo. E essa representação do corpo próprio não é só imagética, ela é fundamentalmente inscrita pela palavra. O organismo, continua ele, cresce com o ir e vir da pulsão. Esse movimento pulsional, que não tem um sentido teleológico, uma direção única. Esse ir e vir da pulsão, o Freud vai chamar o elemento perverso e polimorfo.
porque não tem uma única direção, não tem um único caminho, não tem uma única finalidade. Aí vocês podem ver a retificação com relação ao conceito de sexual. Então, para a biologia, esse instinto sexual, e a gente sabe que pulsão sexual não é um instinto sexual, embora o englobe, o instinto ele é teleologicamente guiado para a reprodução. Mas há algo, como disse, que é o momento em que esse filhote humano se separa radicalmente do reino animal, vamos dizer. E ele termina a parte 2, do corpo pulsional ao corpo das frases. Esse corpo que é inscrito por frases, não é por uma palavra. Essa ideia de frase é importante, porque é aquilo que vai constituindo. Eu sou pontinhos, ele é pontinhos. Percebe? Aí você tem a frase que vai escrevendo sobre esse ser, dando a ele uma identidade. E por fim, se existe um inconsciente, como definir a consciência? Ora, aí termina um ponto dizendo que a consciência moral regula a consciência das percepções. Se esse corpo é um corpo das frases, essa consciência moral ela vai regular a consciência das percepções. Aquilo que dizem o que eu sou ou o que eu devo ser, como devo ser, passa a regular a minha percepção do mundo, das coisas, do sentir. Vamos nos aproximar da abertura do texto, algumas consequências psíquicas da diferença anatômica entre os sexos. É o texto de 1925. Eu era o único a trabalhar num novo campo. Minha reserva não ocasionava perigo para mim, nem prejuízo para os outros. Agora tudo mudou. O tempo que ainda tenho é limitado. Por que é que tudo mudou? O que é que está em jogo nesse texto que leva o Freud a dizer que agora tudo mudou? Primeiro, ele não está mais sozinho, ele já tem um grupo de seguidores, a psicanálise se internacionalizou, há experiências diferenciadas de aplicação da técnica psicanalítica no tratamento de crianças, no tratamento de psicóticos, em pessoas institucionalizadas, mas o tudo mudou não diz tão somente da história da psicanálise, mas sobretudo da concepção do aparelho psíquico, do funcionamento deste aparelho psíquico. Por que que Freud disse que o tempo que ainda tenho é limitado? Primeiro, porque ele está chegando aos 70, acabou de ter um diagnóstico de câncer no palato, né? Foi em 1923, acaba de perder o seu netinho de 4 anos, que faleceu, e numa carta ao amigo Ferenc, meu netinho era uma pessoa espirituosa, magra e frágil, apenas olhos, cabelos e ossos. Realmente era uma pessoa encantadora. E eu mesmo sei que dificilmente algum dia amei ou irei amar um ser humano tanto quanto amei essa criança. E termina dizendo do seu estado emocional. Nunca tive uma depressão antes, mas agora deve ser uma. O estado psíquico do Freud o leva a reconhecer, não só pela idade, mas pela condição física e emocional de que ele estava no fim. Bom, é preciso que eu antecipe, que eu comece a extrair as consequências clínicas e teóricas deste novo modelo do funcionamento do aparelho psíquico. E esse ensaio que nós temos é um dos efeitos de aplicação do funcionamento deste novo modelo do aparelho. Também já foi esgotado o que se achava na superfície.
O restante tem de ser tirado da profundeza, lenta e laboriosamente. Por fim, não estou mais só. Uma hoste de ávidos colaboradores se acha disposta a fazer uso também do que está incompleto, incertamente conhecido. De modo que me sinto justificado em desta vez participar algo que requer urgentemente verificação para que se reconheça se tem valor ou não. Ele vai levantar uma hipótese e pede que essa hipótese seja verificada. Essa é a minha perspectiva de leitura desse texto com vocês e do próximo, que é, bom, vamos atualizar esta hipótese clínica e teórica apresentada nesse texto e ver se de fato ela tem valor ou não. Porque se ela tiver valor, a eficácia do tratamento psicanalítico está garantida. Se ela não tiver valor, não podemos mais falar na eficácia desse tratamento. E trouxe uma indicação aí do Gerard Pommier, falando dele, um texto dele já antigo, chama Neurose Infantil da Psicanálise, onde ele vai traçar uma leitura da história do movimento psicanalítico e dos entraves, dos conflitos, das rupturas, do quanto esse infantilismo está presente na própria história do movimento psicanalítico. Ele aplica o conceito de neurose infantil aos próprios discípulos do Freud. Em meus trabalhos e nos dos meus discípulos, defendemos cada vez mais firmemente a necessidade de que a análise dos neuróticos penetre também o mais distante período da infância, a época do primeiro florescimento da vida sexual. Apenas ao pesquisar as primeiras manifestações da constituição pulsional inata e os efeitos das mais distantes experiências de vida, pode-se conhecer corretamente as forças pulsionais da neurose posterior e estar precavido contra os erros a que nos induziriam as transformações e sobreposições da idade adulta. Ora, o que a neurose adulta faz, nessa perspectiva do Freud, é reescrever, reatualizar uma neurose infantil, ou o quanto há de infantil na própria neurose. Essa necessidade não é apenas teoricamente significativa, mas também de importância prática, de ir lá reconhecer essa gênese da pulsão sexual. Pois distingue os nossos esforços do trabalho daqueles médicos que, tendo orientação apenas terapêutica, utilizam métodos analíticos até certo ponto. Tal análise da primeira infância é demorada, laboriosa e faz, tanto ao médico como ao paciente, exigências que a prática nem sempre satisfaz. Além disso, conduz a áreas obscuras em que nos faltam sinais indicadores. Sim, creio que podemos assegurar aos analistas que não há o perigo, nas próximas décadas, de seu trabalho científico tornar-se mecânico e desinteressante. Voltando à frase dele, agora tudo mudou. O que é que mudou? Qual é a mudança na teoria e na técnica psicanalítica? Onde é que está esse ponto a partir do qual a gente pode se falar de uma reelaboração da experiência clínica e teórica do Freud e o esforço permanente, contínuo e eu diria potente do Freud em transmitir essa reelaboração. Rápido desvio pela conferência 20. Então, a vida sexual humana e a sexualidade infantil.
Freud iniciou a 20ª Conferência Introdutória à Psicanálise dizendo que o sexual é o indecoroso, aquilo de que não se deve falar. O termo indecoroso, usado pelo tradutor, diz respeito àquilo que não está conforme à moral, ao decoro, que agride a moral, que contraria as regras do decoro, é o indecente, o indigno, impúdico, obsceno. Se o sexual está nesse campo do indecoroso, é preciso reconhecer que é nele que a sexualidade infantil vai ser constituída, porque é indecoroso falar criança, que o bebê se masturba, por exemplo. É indecoroso falar da sexualidade infantil em pleno século XXI. Mas o analista não pode se intimidar, ele não pode seguir as regras do decoro, porque se ele o fizer, ele está totalmente fora do campo da atuação. Diz assim: a palavra sexual se refere a tudo que guarda relação com a diferença entre os sexos. Dizer que o sexual é algo que reúne e leva em conta a oposição entre os sexos, a obtenção do prazer, a função reprodutora e o caráter indecoroso a ser mantido em segredo, é quanto basta para todas as necessidades da vida. Isso abrange o conceito, define na sua abrangência o conceito sexual. Neurose e perversão, a vida sexual da criança. Freud apresentou na Conferência 20 o que ele chama a segunda novidade da psicanálise, a saber, a investigação psicanalítica viu-se obrigada a atentar também para a vida sexual da criança. O que assim revelamos foi confirmado ponto a ponto pela observação direta de crianças. De que crianças ele está falando? Observação de que crianças? Não é da criança que frequentava a sua clínica, por suposto. Das crianças atendidas por outros analistas que escreviam, que já estavam transmitindo as suas experiências, certamente. Parece-me que nesse momento já havia analistas mulheres trabalhando. Várias. A própria Ana já trabalhava. Freud, Melanie Klein, a Helena Deutsch, Ellen Deutsch, Helena Hoffmann, foi a primeira a escrever, o primeiro artigo dela, aquela russa, Sokolnikar. Enfim, já tinha um time de mulheres trabalhando lá. Olha, isso tudo aqui que ele apresenta pode ser constatado empiricamente. O que a investigação psicanalítica encontrou? A conclusão de que todas as tendências a perversões têm raízes na infância, de que as crianças possuem predisposições para elas e as praticam na proporção de sua imaturidade. Em suma, de que a sexualidade perversa nada mais é que a sexualidade infantil magnificada e decomposta em seus impulsos separados. Vamos nos deter, que é o tema das diferenças anatômicas. O que nos interessa aí é a pesquisa sexual da criança, que é essa vontade de saber. No termo vontade já há algo que é da ordem de uma consciência, não é tão somente de uma ordem do inconsciente. A vontade já está inscrita num plano que se pode chamar de consciência, ainda que primária. E no final da conferência, Freud fez uma indicação precisa, ou preciosa. Restam algumas coisas a dizer sobre a pesquisa sexual por parte da criança. Ela caracteriza muito bem a sexualidade infantil e é muito importante para a sintomatologia das neuroses. Você falou da vontade, da diferença entre desejo e vontade. Fiquei pensando, porque a vontade está mais do lado do eu,
né? Sim, isso. A vontade pressupõe um eu constituído. Perfeito. Então, é um momento muito importante quando a criança inicia essa pesquisa sexual, porque aquela sexualidade onde ela era puro objeto da sexualidade materna, aqui já é uma sexualidade ativa, onde ela se vale da pulsão sexual para construir um saber. Isso. Né? Qual a gênese da pesquisa sexual da criança? Sabemos que isso é importante, Freud já tinha escrito sobre isso lá em 1910, texto sobre a investigação sexual infantil. Mas quando isso começa? Qual é a gênese desse aparecimento, dessa pulsão de saber? Ele diz, começa bem cedo, às vezes antes do 3º ano da vida. Ela não parte, a princípio, da diferença entre os sexos, que nada significa para as crianças, uma vez que elas, ao menos os garotos, atribuem ao órgão genital masculino a ambos os sexos. A princípio, Freud supõe que a gênese dessa pesquisa sexual não parte da diferença, uma vez que o primeiro tempo de constituição psíquica da criança, ao menos os meninos, e essa questão vai ser da maior importância, porque ele vai ter que inverter isso no texto. Bom, e para as meninas, como é que é? Ele supõe que todos têm aquilo que eu tenho. Qual a reação do menino quando vê o genital da menina? Freud diz, em primeiro lugar, ele nega o que lhe dizem seus próprios sentidos, porque não pode imaginar um ser semelhante a ele, desprovido da parte que lhe é tão valiosa. Qual a reação da menina ao ver o genital do menino? Sobre a menina pequena, sabemos que ela se sente grandemente desfavorecida pela ausência de um pênis grande e visível, que inveja o menino por possuí-lo e que por esse motivo, em essência, desenvolve o desejo de ser homem, desejo esse que mais tarde é retomado na neurose, que pode surgir em decorrência de algum percalço em seu papel feminino. Ora, temos aí um dado importante, que é o reconhecimento da diferença anatômica já impõe o menino numa posição passiva, porque ele nega, a negação já é uma posição passiva, e a menina numa posição ativa. Aqui, o que está em jogo é posição psíquica. Se a gente recuar um pouco, o texto é de 1917, a conferência, aquele ponto que eu estava destacando. Então, lá no segundo ensaio, no item 5, que é incluído em 1915, Freud diz assim, dos 3 aos 5 anos de idade, também começa a aparecer aquela atividade que se atribui à pulsão de saber ou de pesquisa. A psicanálise nos ensinou que a pulsão de saber das crianças é atraída surpreendentemente cedo e com imprevista intensidade pelos problemas sexuais, e talvez seja inclusive despertada por eles. Esse talvez aqui, lá no texto de 25, ou seja, 10 anos depois, vai se revelar acertado, ou seja, já não é mais talvez, de fato, a pulsão de saber é despertada pelos problemas sexuais. Ora, quais são os chamados problemas sexuais? O primeiro, de onde vêm as crianças, e o segundo, a constatação da diferença anatômica. Ora, a ordem desses problemas muda. Na primeira parte, o primeiro problema era sobre a origem, de onde vêm os bebês ou de onde vêm as crianças. É esse problema que, vamos dizer, funcionava a pulsão de saber. E a diferença sexual, o problema da diferença sexual ficava em segundo plano.
No texto de 1925, ou seja, 10 anos depois, vai inverter essa ordem. O problema primeiro é o da diferença sexual. E o secundário, vamos dizer assim, é de onde vêm os bebês. Essa inversão do problema determina substancialmente a própria concepção que se tem do falo em psicanálise. Então, a sexualidade infantil no menino e na menina. Para o menino, diz o Freud, é natural pressupor que todas as pessoas que conhece têm um genital como o seu. O garoto mantém a enérgica convicção desse pressuposto e o defende com tenacidade, com vigor, com força, contra as objeções que a evidência não trata de apresentar, não tarda a apresentar, e abandona somente após duras lutas interiores, que é o complexo de castração. Em uma nota acrescentada em 1920, Freud afirmou que admitir que a mulher não possui um pênis deixa o indivíduo masculino, com frequência, num duradouro menosprezo pelo outro sexo. E a menina? A menina não utiliza de tais rejeições, negação, quando enxerga o genital do menino. Ela se dispõe imediatamente a reconhecê-lo e é vencida pela inveja do pênis, que culmina no desejo importante em suas consequências de ser também um garoto. Ao examinar as primeiras configurações psíquicas da vida sexual na criança, nosso objeto foi normalmente a criança do sexo masculino, ou seja, o garoto pequeno. E se a gente mudar a perspectiva agora e pensar a partir da menina, eu diria, a partir da criança do sexo feminino, o que vai acontecer se mudarmos essa perspectiva? Esse é o algo novo que ele nos traz. É uma mudança de perspectiva. Achamos que na garota pequena as coisas deviam se passar de modo semelhante, mas com alguma diferença. Em que ponto do desenvolvimento estaria essa diferença é algo que não se deixava esclarecer. O complexo de Édipo da garota pequena traz em si um problema a mais que do garoto. Inicialmente, a mãe foi, para ambos, o primeiro objeto. Não nos surpreendemos se o garoto o mantém no complexo de Édipo. Mas, como chega a menina a abandoná-lo, esse primeiro objeto, que é a mãe, e tomar o pai como objeto? O problema aqui é bastante delicado e eu não penso em resolvê-lo hoje, mas espero que a gente consiga entender o que está em jogo nas consequências psíquicas da diferença anatômica. Não é tão somente olhar o genital do coleguinha. Implica, sobretudo, a posição da criança em relação a esse outro materno, a esse outro paterno. Mas como chega a menina a abandoná-la e tomar o pai como objeto? Perseguindo essa questão, fiz certas constatações que podem lançar alguma luz precisamente sobre a pré-história da relação edípica na menina. Ora, qual é o tema desse ensaio do Freud? É isso, ele está lançando alguns elementos para pensar como é que a menina entra no Édipo e como é que ela sai do Édipo. E a gente vai perceber que a menina, aquilo que para o menino é a saída, para a menina é a entrada. Essa diferença do menino e da menina no que diz respeito à posição do Édipo e castração tem incidências, consequências importantíssimas no trabalho clínico de atendimento com menino e menina.
Vou terminar com essa apresentação, tomando como uma indicação que essa dialética falo-castração, ela implica numa certa precisão conceitual a respeito do que é o falo. Tá? O falo é o pênis, o falo é equivalente do pênis. Como pensar a equivalência que o Freud faz entre filho e falo para a mulher? Há uma conferência do Lacan chamada A Significação do Falo, que eu vou só citar um argumento para precisar isso e depois retomarmos. Essa frase não está na conferência, essa frase está no seminário 5, As Formações do Inconsciente. O falo não é uma fantasia, nem uma imagem, nem um objeto, mesmo que parcial, mesmo que interno, mas é um significante. O falo é o significante do desejo. Se o pênis se presta a ser um representante simbólico do falo, é tão somente porque neste órgão se inscreve a dimensão da falta. Como eu disse, se o pênis tem valor fálico, é tão somente porque ele se inscreve como possibilidade da falta. Na conferência A Significação do Falo, proferida no Instituto Max Planck de Munique, Jacques Lacan interrogou o que está em jogo no complexo de castração no inconsciente masculino e penisned, a inveja do pênis, no inconsciente feminino. Apontou os equívocos dos pós-freudianos em considerar o falo como objeto e suas incidências na constituição do sintoma. O significante, diz o Lacan, tem função ativa na determinação dos efeitos em que o significável aparece como sofrendo a sua marca. Então, se o falo é um significante, o que é um significante? A função ativa do significante na determinação dos efeitos em que o significável ou a significação aparece como sofrendo sua marca, tornando-se, através dessa paixão, significado. Essa paixão do significante, por conseguinte, torna-se uma nova dimensão na condição humana, na medida em que não somente o homem fala, mas em que no homem e através do homem isso fala. Se vocês tomarem o isso como aquela constituição do inconsciente, isso que é inconsciente fala. E o inconsciente é regulado pela lógica do falo como significante do desejo.